Pergunta 90. Como se deve ler e ouvir a palavra de Deus, a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Eu posso ler de qualquer jeito? Será que é só falar assim, eu tenho que ler 2 capítulos por dia, sou um pastor chato e fica me perguntando, eu vou lá, sento, será que é uma leitura dinâmica? Como que é? Entendeu? É interessante esse catecismo de Westminster, que aí as pessoas elas foram entrando depois, e aí no começo eu falei, são homens que olharam e falaram assim, poxa, a gente precisa definir algumas coisas para as pessoas terem algum tipo de padrão. E eles se reuniram por 4, 5 anos, entendeu? Num trabalho intenso, trazendo questões que passam pelo meu coração e seu coração. Como que se deve ler e como se deve ouvir a palavra de Deus? Agorinha, se eu não errei, né? Vamos ver se eu acerto, hein? Senhor Rafael. Acertei. Ele estava assim, ó. Entendeu? Se apertasse um pouquinho mais, ele caía da cadeira, entendeu? Como se deve ler a palavra de Deus e como se deve ouvir a palavra de Deus, a fim de que ela se torne eficaz, tá? Eficaz. Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, nós devemos ouvi-la com diligência. O que é diligência? Atenção, cuidado. Aí a Heloísa dá uma risadinha, você para de prestar atenção no que eu estou falando, você fica lá. Ai, como era legal a época pequenininha. Ai, legal. E você fica devagando, entendeu? Isso não é diligência. Isso não é diligência. E a sede que dá no bebê? Sede, entendeu? Eu fico imaginando aquela frase típica, entendeu? Será que as pessoas bebem tanta água em casa? Se bebe, amém. Entendeu? Continua bebendo. Traga aquela garrafa, aquele boxzinho de 2 litros lá para você tomar o tempo inteiro. O problema é que, da mesma maneira que entra, sai. Quem já foi na igreja católica? Quem já foi católico? Alguém já descobriu o banheiro da igreja católica? Não, sério. Não, alguém já descobriu. Você já foi no banheiro da igreja católica? Eu nunca fui. Alguém foi? Você já foi, irmã, no banheiro? No banheiro da igreja católica. Já foi, não é? Já? Mas é direto, todo dia, toda hora? Não, é só uma vez. Entendeu? Aí o pessoal fica naquele negócio, banheiro o tempo inteiro. E aí quando a palavra chega, tá continuando, porque a gente não pausa, né? Que nem no filme, né? Vai lá no Netflix, você vai e pausa, você vai lá, faz a sua pipoca e volta. Não tem pause. Quando você volta, você perdeu todo o entendimento. Você acha que você vai entender o que está acontecendo? Não vai. Isso só funciona para uma coisa, novela. Novela você pode faltar 5, 10 capítulos, quando você voltar, a mesma coisa. Entendeu? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, nós devemos ouvi-la com diligência. Essa é a primeira coisa, atenção. Segunda, recebê-la com fé. Acreditar que aquilo que está sendo falado é para a minha vida. Imagina que você está dentro do médico, você está com um tumor, entendeu? Que foi identificado um tumor em você. O médico fez uma biópsia e ele chama para você dar o resultado. Você vai ficar olhando o Instagram? Você vai ficar olhando para o teto? Para o celular? Para não sei quem? Você vai desmarcar? Não vai. Porque você sabe que aquele médico vai te dar uma notícia entre vida e morte. Se não for feito o tratamento adequado, você morre. Recebê-la com fé. Diligência e fé. A palavra de Deus, ela vem de Deus. É um recado para mim e um recado para você. É um entendimento, é um ensino. Talvez não para você utilizar agora. Mas quando você está na escola e você aprende aquele monte de coisa, em algum momento você vai aplicar, não que necessariamente você vai aplicar no mesmo ano. Pode ser que você aplique depois, ou num negócio, ou qualquer motivo. É uma das grandes coisas de ser um pastor, é você ler e ler bastante. Para que você tenha entendimento e você consiga trazer elementos para poder completar a necessidade daquilo que está sendo ministrado e ensinado. Você chega para mim e fala assim, poxa, eu estou com esse problema. Ah, desculpa, não sei. Estava com a minha irmã outro dia, né, e aí ela falando assim que a maior raiva dela é quando
as pessoas respondem para ela como o ex-marido dela respondia. Há um problema e a pessoa não pode fazer nada. Você gera o problema, você causa prejuízo na vida do outro, o outro cobra de você algo e você olha e fala assim, não posso fazer nada. Não vou nem tentar, né? Não posso fazer nada. Você tem que receber com fé essa palavra e entender que isso é uma realidade de vida ou morte. E a terceira coisa, praticá-la. Porque quando você pratica a palavra de Deus, o que acontece? Aquilo fica gravado mais forte no seu coração. Isso é princípio de ensino. Se você só ouve, você tem uma porcentagem de absorção. Se você ouve e escreve, anota, como eu vejo Jesus Felipe fazendo, a absorção ela é outra. Se você ouve, anota e ensina, se você ouve, e aplica e ensina, aquilo faz parte de você. Cada vez que você tem a oportunidade de ensinar alguém alguma coisa, aquilo passa a ser cada vez mais verdade para você. Vejo vocês dentro do ramo de flores. Vocês começaram só vendendo, aí você já começa a cuidar de uma maneira diferente, você começa a olhar detalhes, como preservar uma rosa, como que isso pode ficar mais bonito, como pode ser mais prático. Isso é ensino aplicado na prática. Se você não coloca em prática, aquilo fica o quê? Como a parábola do semeador. Parábola do semeador, ela cai na tua terra e aquilo se perde. Nós temos que receber essa palavra, ouvi-la com diligência, recebê-la com fé e colocar em prática. É um ciclo. Por que a gente tem culto uma vez por semana? E não 5? O que eu falei na semana passada? Foi Efésios. Opa, é um bom caminho já, né? O dever dos servos. Nós falamos na semana o dever dos servos. Então, eu sou servo. Você como cristão é servo. Ali nós tivemos instruções de como você ser servo. Se você ouviu com diligência aquilo que estava sendo explicado, você recebeu aquilo como sendo uma palavra de Deus realmente, não minha. Não fui eu que inventei. Não é um filósofo. Veio de Deus. Você tem toda semana para você colocar em prática e você ser servo. Você foi servo essa semana? Você serviu alguém? Você abençoou a vida de alguém com alguma coisa? Opa, eu aprendi essa lição. Hoje vai ser o dever dos chefes, dos líderes, entendeu? Porque se eu sei ser servo, eu vou ser um bom chefe, um bom líder. Se eu aprendi a ser um bom filho, eu vou aprender a ser um bom pai, marido. Se vocês não entenderem como ser um bom filho, vocês não vão poder ter um bom casamento. Sabe por quê? Porque vocês vão atrair coisa ruim. Vocês não vão atrair abelhas, vão atrair mosca. Você quer mosca na sua vida? Seja um bom filho. Ouça naquilo que é bom, porque tanto o pai de vocês como a mãe de vocês são pecadoras e falhas. Não copie aquilo que é ruim, copie aquilo que é bom. Extraia o que é bom. E desenvolva isso, para que vocês possam crescer e ter uma família. Eu oro há 3 anos para que a Luísa conheça um homem que seja um homem de Deus, que com ela possa constituir família e ela possa ser cuidada de uma forma bíblica. Entendeu? Eu sei o que nós estamos plantando na vida dela. Eu sei o que nós estamos plantando na vida dela. Quando ela for e tiver essa oportunidade, você acha que ela vai ser atraída por mosca? Não vai. Por mais que eu seja brincalhão, palhaço e tudo mais, ela sabe o zelo que eu tenho com ela e com a mãe dela. A menos que ela seja tola, ela não vai buscar alguém com um padrão menor do que o que eu ofereço para ela. É natural.
Entenda que esse é o mesmo contexto da palavra, eu não estou saindo, eu estou no mesmo contexto da palavra. Você recebe o ensino de como ser um bom pai, de como ser um bom marido, de como ser uma boa esposa, de como ser um servo, de como ser um líder, e você aplica na sua vida. Todos nós temos essa possibilidade e essa habilidade. A aceitação da soberania de Deus na predestinação dos eleitos, salvos em Cristo, abre o entendimento da Escritura, tornando claras todas as suas afirmações. Então, para aqueles que são filhos de Deus, essa palavra ela é recebida, ouvida com diligência, recebida com fé e colocada em prática. Isaías capítulo 45, verso 9 e 10. Isaías capítulo 45. Espera que tem algum erro aqui, hein? Ah, tá, estou em Jeremias, né? Não vai, né? Não, é Isaías. Eu estou procurando em Jeremias 9 e 10, não tem. Você, Nicolas, pode ler. Isaías 45, versos 9 e 10. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? 10. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Verso 9 de novo. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus, o que o Senhor está fazendo? Por que eu estou passando por isso? O que fazes? Você entende que nós estamos contendendo com o Criador? Nós temos que entender qual é o objetivo de Deus, qual é a ação de Deus nas nossas vidas. Porque se você é um servo, você tem que estar disposto ao quê? Morrer. A morte, ela pode ser um problema físico, a morte pode ser um problema emocional, a morte pode ser um problema espiritual, pode ser um revés, pode ser uma prisão, pode ser qualquer coisa. Deus, ele é soberano. Quando as pessoas buscam na Bíblia achar suporte para os seus próprios pensamentos, o sentimento da Escritura se perde. Quando você acha que a Bíblia está lá, simplesmente para satisfazer o seu desejo, por que eu estou passando isso? Você fica procurando alguma... Você se perde, você não vai conseguir encontrar nunca. A Bíblia ensina sobre a soberania de Deus na salvação. Na queda do homem, todos morrem. A salvação só é possível pela justiça perfeita de Cristo. 1 Coríntios 15, 22. É Felipe ou Rayane agora, hein? Pode ler? Por favor. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá? Então todos morrem. Todos morrem. Nós estamos mortos. Nós vamos morrer de alguma maneira. Mas em Cristo nós somos tornados novas criaturas. O que é receber a palavra com fé? O que é receber a palavra com fé? Hã? Acreditar. Essa é a palavra-chave. Fé tem a ver com acreditar. Uma coisa que você não está, mas que você sabe que foi declarada e é verdadeira. O que é receber a palavra com fé? Acreditar no que a Bíblia diz. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele escolhe os seus eleitos na eternidade. O Filho executa no tempo a obra da redenção. E o Espírito Santo é aquele que aplica, opera a salvação no povo de Deus. E nós temos a condição de Deus quem escolhe. A ação da justificação ocorre através de quem? De Cristo. Como é que você é convencido disso? Através do Espírito Santo. É a ação da Trindade dentro da minha e da sua salvação. Muitos religiosos professam a fé em si mesmo e nas obras que realizaram. Isso é fé. Eu posso ter uma igreja de 1000 membros, batizar 1 milhão de pessoas. Isso é fé. Isso me traz algum benefício, alguma dignidade diante da salvação? Mateus 7. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23.
Por favor. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por que ele fala nunca vos conheci? Porque eles não foram eleitos antes da fundação do mundo. Então a obra, ela tem a ver com a atestação de quem eu sou, não de quem eu vou ser. A gente dentro do nosso meio de trabalho corporativo, Daniel aqui, ó, não é brincadeira não, tá? A nossa vida dentro do ambiente do lar, profissional, eclesiástico, todo ele roda em relação a isso. Eleição divina. Dentro do mundo secular, você é olhado pelo aquilo que você tem. Então, o André e a Vânia tinham uma ideia lá todo. Agora eles estão com um renegade. Poxa, Deus está abençoando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A bênção de Deus, ela não é através do nosso mérito. Ah, eu vou fazer mais, Deus vai me abençoar mais. Não tem esse contexto. Nunca nas Escrituras Sagradas houve esse tipo de ensino. Quanto mais eu dou, quanto mais eu faço, Deus vai me abençoar mais. Ele te abençoa porque é da vontade dele. Nós lemos lá no começo. É o beneplácito dele, é a vontade dele que precisa ser cumprida. Deus sabe muito bem que eu tenho problemas dentro da área financeira. E se Deus ele me arrochar dentro da finança, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Aí o que acontece? Por causa da obra dele, ele me abençoa. Porque ele tem algo a ser cumprido. E isso nós temos que entender também nas nossas vidas. A nossa vida está aqui para cumprir um propósito, através da soberania divina de Deus. E quando nós entendemos e temos esse conhecimento e nós aplicamos eficazmente nas nossas vidas, o resultado é a vitória, é a bênção, é uma vida mais tranquila, mesmo dentro da prisão. Paulo escreveu as melhores cartas dele sendo preso. A prisão dele não é que nem a prisão aqui da Papuda, não, gente, em que o cara tem direito a um banho de sol, nada. Conta Paulo lá que ele era amarrado num tronco, e era um tronco grande em que ele ficava assim meio de coque, entendeu? Amarrava o pé e a mão, ele ficava assim, ó, terreno úmido, cheiro de mofo, rato andando para todo lado. Esse era o contexto da prisão. E quando ele tinha alguma liberdade, ele escrevia, e cartas que hoje nós reputamos como abençoadoras, ele fez no meio da prisão. Então nós temos que entender mesmo que na luta e nas dificuldades o Senhor, Ele está conosco. Amém, queridos? Amém. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, pedindo que cada vez mais a Tua palavra ela seja recebida por nós com fé, que nós possamos ouvi-la com diligência e nós possamos praticá-la em nossas vidas, Pai. Que ela seja eficaz de uma forma plena nas nossas vidas, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso intervalo. Retornamos daqui a 15 minutos, se Jesus não voltar.